O motor do barco foi desligado e o silêncio caiu de uma forma brusca demais para ser natural. O rio continuava ali, largo, escuro, refletindo fragmentos distorcidos da lua, mas sem o som constante que eu esperava. Não havia insetos. Não havia aves noturnas. Apenas o leve movimento da água contra o casco, como uma respiração contida. A vila surgia à margem, quase invisível. Casas de madeira erguidas sob estacas tortas, algumas inclinadas demais, outras parcialmente engolidas pela vegetação. O que estava do antigo trapiche rangia levemente quando pisamos, denunciando o abandono prolongado. O cheiro do lugar era estranho. Uma mistura de madeira apodrecida, lama antiga e algo mais profundo, úmido demais para ser apenas o rio. Eu senti um desconforto imediato. Não era medo ainda, mas uma sensação clara de que aquele lugar não gostava de ser visitado. As lanternas iluminavam apenas fragmentos das construções, criando sombras longas que se estendiam até a água. A vila parecia maior no escuro, como se houvesse mais casas do que realmente conseguíamos ver. Caminhei alguns passos para dentro, sentindo o chão de madeira ceder levemente sob o peso do corpo. As tábuas estavam frias, úmidas, como se tivessem absorvido anos de noites iguais àquela. Algumas portas estavam abertas, outras fechadas à força, marcadas por rachaduras profundas. Não havia sinais claros de destruição. Nada indicava uma fuga apressada. Nenhuma bagunça evidente. Apenas abandono. Um abandono organizado demais para ser confortável. Dentro de uma das casas, vi uma mesa ainda montada, cadeiras no lugar, objetos cobertos por uma camada espessa de poeira e umidade. Foi ali que percebi algo estranho. Não havia marcas recentes de animais. Nenhum rastro, nenhum sinal de ninhos ou fezes. Era como se até a fauna tivesse evitado aquele lugar. A vila não estava apenas vazia de pessoas. Estava vazia de vida. O rio, ao lado, parecia diferente daquele que navegávamos minutos antes. A água estava mais escura, mais parada, refletindo menos luz do que deveria. Quando me aproximei da borda, tive a impressão de que a superfície se movia de forma irregular, como se algo lá embaixo estivesse deslocando grandes volumes de água lentamente. Alguém atrás de mim cochichou que aquilo não estava certo. Concordei em silêncio. Enquanto montávamos um ponto improvisado para passar a noite, comecei a notar um detalhe inquietante. Sempre que alguém dizia o nome de outra pessoa em voz alta, o som parecia viajar mais longe do que deveria. O eco não vinha das casas nem da floresta ao redor. Vinha do rio. Era sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer a nuca arrepiar, como se a água estivesse repetindo os nomes mentalmente, guardando cada um deles. Quando a noite se aprofundou de vez, uma névoa baixa começou a se formar sobre a superfície do rio, avançando lentamente em direção à vila. A lua ficou parcialmente encoberta e as sombras se tornaram mais densas, mais difíceis de interpretar. Foi nesse momento que ouvi, pela primeira vez, algo que não deveria existir. Não era um som alto. Não era um chamado claro. Era como se alguém estivesse falando debaixo d'água, articulando palavras que não conseguia entender, mas que, de alguma forma, pareciam direcionadas a mim. Eu me afastei da borda imediatamente. O medo começou a se instalar de forma lenta e constante, como a subida de uma maré invisível. Olhei para o rio mais uma vez, tentando identificar qualquer movimento anormal. A superfície estava lisa demais. Pela primeira vez desde que chegamos, tive certeza absoluta de que o rio estava acordado. Depois do primeiro som vindo do rio, ninguém conseguiu relaxar. As conversas cessaram quase por completo, substituídas por olhares rápidos e movimentos contidos. Cada passo sobre as tábuas da vila parecia alto demais, como se estivéssemos chamando atenção para algo que já nos observava em silêncio. A névoa se adensou. Ela não subia da floresta, nem vinha com o vento. Ela nascia diretamente da água, espalhando-se pela superfície, se infiltrando entre as casas sobre estacas. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, criando uma parede branca que distorcia tudo além dela. Foi quando ouvimos o primeiro nome claramente. Veio do rio, baixo, arrastado, pronunciado com dificuldade, como se a própria água estivesse tentando lembrar como falar. Não foi gritado. Não foi repetido. Foi dito uma única vez, com uma entonação errada,
esticada demais no final. Ninguém respondeu. A sensação de desconforto virou medo real. Senti o coração acelerar e a boca ficar seca. A ideia de que o rio estava ouvindo, escolhendo palavras, tornou o ambiente quase insuportável. Qualquer som que fazíamos parecia um convite. Tentamos nos ocupar com tarefas simples, montar redes, organizar equipamentos, mas tudo parecia fora de lugar. Cordas escorregavam das mãos, nós não se firmavam direito e a sensação constante era de estar sendo observado por baixo, não ao redor. Outro nome foi ouvido, dessa vez mais próximo. A névoa começou a se mover de forma irregular, abrindo pequenos corredores entre as casas. Em certos pontos, ela parecia se concentrar, formando volumes mais densos, quase sólidos, antes de se dispersar lentamente. Caminhei até uma das extremidades da vila, tentando enxergar melhor o rio. A água parecia mais alta, quase tocando as estacas, mesmo sem sinal de cheia. A superfície refletia luzes que não estavam ali, pequenos brilhos distorcidos que se moviam contra a corrente. Foi então que vi algo se forroar. Não era um corpo inteiro. Era uma sugestão de forma, como se a água estivesse tentando imitar uma silhueta humana sem entender direito como fazê-lo. A forma surgiu e desapareceu em segundos, mas foi o suficiente para confirmar que aquilo não era imaginação. As vozes começaram a se multiplicar. Algumas vinham de longe, outras pareciam surgir bem ao lado do ouvido. Nem sempre diziam nomes. Às vezes eram frases incompletas, lembranças soltas, trechos de conversas antigas que ninguém ali deveria conhecer. Cada palavra parecia carregar peso. Uma sensação estranha começou a surgir, como se ouvir aquelas vozes fosse cansativo demais, drenando energia aos poucos. Senti um torpor leve, uma dificuldade crescente de manter o foco, como se o rio estivesse tentando nos embalar. Percebi então algo ainda mais perturbador. As casas mais afastadas da margem pareciam intactas. As mais próximas da água estavam mais deterioradas, mais tortas, como se tivessem sido puxadas lentamente para o rio ao longo do tempo. Entendi, com um frio na espinha, que a vila não havia sido abandonada de uma vez. Ela havia sido levada, pouco a pouco. Quando o terceiro nome ecoou, mais claro do que os anteriores, alguém não resistiu. Uma voz respondeu. Foi apenas uma palavra, dita quase sem perceber. O efeito foi imediato. A névoa se moveu com força em direção ao som, e a água do rio começou a se agitar levemente, criando ondas que batiam nas estacas. O rio tinha escutado, e agora sabia exatamente quem estava disposto a ser chamado. A resposta ao rio marcou uma mudança imediata no ambiente. Não foi algo explosivo ou evidente, mas uma alteração sutil, quase imperceptível, que todos sentimos ao mesmo tempo. O ar pareceu mais pesado, mais difícil de respirar, como se a floresta tivesse se aproximado alguns passos durante a distração. As vozes cessaram de repente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som. Um silêncio profundo, denso, quebrado apenas pelo leve balançar da água contra as estacas. A névoa começou a se dissipar aos poucos, revelando a margem do rio, além dela, a floresta fechada, agora visível como uma parede escura e irregular. Foi então que ouvimos algo vindo da mata. Não era um animal comum. O som não tinha ritmo natural, nem pressa, nem a cadência típica de uma criatura se movendo. Era lento demais, pesado demais, como se algo muito grande estivesse se deslocando com cuidado, tentando não ser percebido. Galhos se dobravam, folhas eram empurradas para os lados, mas quase nunca quebravam. Aquilo demonstrava uma estranha consciência do próprio tamanho, como se soubesse exatamente onde pisar. Apontamos as lanternas para a linha das árvores. A luz revelava troncos cobertos de musgo, cipós grossos pendendo como cordas antigas e sombras profundas que pareciam se mover mesmo quando nada passava por elas. Em alguns pontos, a vegetação parecia ter sido afastada à força, criando corredores escuros que se perdiam floresta adentro. Um cheiro diferente começou a se espalhar. Era úmido, metálico, misturado com algo antigo, como terra que ficou muito tempo submersa. O odor fazia o estômago revirar e trazia uma sensação estranha de familiaridade, como se aquele cheiro estivesse ligado a lembranças que eu não deveria ter. Algo se moveu entre dois troncos. Apenas uma parte foi visível, mas foi suficiente para gelar o sangue. Não parecia um animal.
A superfície era irregular, coberta por algo que lembrava casca de árvore misturada com lama seca. O contorno não era definido, como se a forma estivesse sempre se ajustando ao ambiente ao redor. Quando a lanterna tocou aquela superfície, a luz não refletiu corretamente. Ela parecia ser absorvida, engolida pela textura escura e opaca. A criatura se afastou um pouco, mas não recuou completamente. Permanecia ali, se movendo lentamente de um lado para o outro, como se estivesse avaliando a vila, contando quantos éramos, medindo distâncias. Outro som ecoou da floresta, desta vez, mais distante, vindo de um ponto diferente. Depois outro. Em poucos minutos, ficou claro que não havia apenas uma coisa ali fora. Os sons vinham de várias direções, cercando a vila de forma gradual e organizada. Foi quando os batuques começaram. Baixos, espaçados, quase confundidos com bater distante de troncos ocos. O ritmo era lento e irregular, mas constante o suficiente para provocar uma sensação de aperto no peito. Não vinha de um único ponto. O som parecia viajar pela floresta, refletindo, se sobrepondo, criando a ilusão de que estávamos no centro de algo muito maior. A mente começou a pregar peças. Sombras pareciam se mover onde nada existia. Troncos assumiam formas humanas por frações de segundo. Em certos momentos, tive a impressão clara de ver rostos surgindo na vegetação, apenas para desaparecer quando piscava. Percebi então que o medo já não vinha apenas do que estava fora. Ele estava sendo provocado, alimentado, puxado de dentro de cada um de nós. As criaturas na mata não avançaram naquela noite. Elas apenas andaram. E ao caminhar lentamente ao redor da vila, deixaram claro que sabiam exatamente onde estávamos e que podiam esperar. O amanhecer nunca chegou de verdade. O céu clareou um pouco, mas a luz parecia fraca demais para atravessar a copa fechada das árvores. Era como se a floresta tivesse absorvido o dia antes mesmo que ele pudesse se formar. A vila permaneceu mergulhada em uma penumbra constante, onde sombras se estendiam além do que deveriam. Foi nesse falso amanhecer que percebemos a primeira mudança. As árvores estavam mais próximas. Não de forma abrupta, não como se tivessem se movido durante a noite, mas como se sempre tivessem estado ali e só agora estivéssemos notando. Troncos que antes ficavam além da margem agora pareciam tocar quase as estacas das casas. Cipós se estendiam em direções diferentes das lembradas, formando arcos e laços sobre os caminhos de madeira. Ao caminhar pela vila, senti algo roçar meu braço. Não foi vento. Era frio, úmido, com uma textura áspera. Um cipó havia se estendido até o centro da passagem, como se estivesse explorando o espaço. Quando tentei afastá-lo, ele cedeu com facilidade excessiva, deixando uma sensação pegajosa na pele. A floresta respirava, não como um ser vivo comum, mas como algo antigo, pesado, que se expandia lentamente. O ar entrava e saía entre as árvores, criando um movimento quase imperceptível nas folhas e nos galhos mais baixos. Cada ciclo parecia trazer a mata um pouco mais para dentro da vila. Os batuques voltaram. Dessa vez, mais próximos, abafados, como se viessem de dentro da própria vegetação ao redor das casas. O ritmo não era mais irregular. Ele seguia um padrão lento e insistente, repetido com pequenas variações que confundiam a percepção do tempo. Começamos a perder a noção das horas. Relógios pareciam atrasar, celulares não encontravam sinal algum e a luz nunca mudava de intensidade. A sensação era de estarmos presos em um intervalo, um momento suspenso entre a noite e o dia. Um dos exploradores decidiu verificar a margem. Eu acompanhei até o limite da vila. A água do rio estava estranhamente calma, como um espelho escuro. Não havia insetos sobrevoando, nem peixes quebrando a superfície. Tudo parecia observar em silêncio. Foi então que vimos marcas no lodo. Eram profundas, largas demais para serem humanas, mas longas demais para serem de um animal comum. As marcas não indicavam corrida ou ataque. Mostravam algo que havia caminhado lentamente, com peso, entrando e saindo da água várias vezes, como se estivesse medindo território. Seguimos o rastro por alguns metros até que ele desapareceu entre raízes grossas que surgiam do chão como serpentes petrificadas. Um som veio logo atrás de nós. Não era um batuque. Era a respiração. Pesada, controlada, próxima demais. Ao virar, vi parte da criatura entre as árvores.
Agora era possível perceber melhor sua forma. Era alta, mais do que qualquer um de nós, com membros longos e regulares. A superfície do corpo parecia formada por camadas de matéria orgânica, casca, lama e restos de folhas, como se a floresta tivesse moldado aquilo com o que tinha disponível. Não havia olhos visíveis, apenas cavidades escuras onde a luz parecia desaparecer. A cabeça se inclinou levemente, num gesto que lembrava curiosidade. A criatura não atacou. Ela estendeu um dos membros em nossa direção, parando a poucos centímetros, como se estivesse sentindo o ar ao nosso redor. Um frio intenso percorreu meu corpo, acompanhado por uma sensação de pressão na cabeça, como se pensamentos estivessem sendo puxados à força. Recuei, quase tropeçando. Quando ergui a lanterna novamente, a criatura já havia recuado para dentro da mata, dissolvendo-se entre sombras, cipós e troncos, como se nunca tivesse existido de forma independente. Naquele momento, entendi algo terrível. Aquilo não estava invadindo a vila. A vila é que estava sendo lentamente engolida pela floresta. E a noite seguinte não nos daria mais espaço para fugir. Quando a noite caiu pela segunda vez, ela veio completa. Não houve transição. Um momento ainda havia aquela penumbra constante, e no seguinte tudo foi engolido por uma escuridão densa, pesada, que parecia ter volume. As lanternas funcionavam, mas a luz era fraca, como se estivesse cansada, incapaz de atravessar o ar. Os batuques cessaram. Esse foi o sinal mais assustador de todos. O silêncio absoluto tomou conta da vila, quebrado apenas pela respiração nervosa de quem ainda conseguia manter o controle. A ausência de sons da floresta deixou claro que algo estava errado. A mata não dormia. Ela observava. Percebemos então que o rio havia subido. A água agora lambia as tábuas das passagens, subindo devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. A vila rangeu sob peso, estacas gemendo de forma contida, inclinando-se milímetro por milímetro. Foi quando as vozes retornaram. Não vinham mais da água apenas. Elas surgiam de todos os lados, misturadas ao ar, saindo da floresta, das sombras entre as casas, de lugares onde não deveria haver nada. As vozes não chamavam mais nomes. Elas sussurravam pensamentos, dúvidas, medos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Senti lembranças que não queria reviver surgirem com uma clareza dolorosa. A floresta estava dentro da nossa mente. Uma das casas mais próximas da margem cedeu. Não houve barulho alto, apenas o som contido da madeira se soltando e da estrutura afundando lentamente no rio. Ninguém correu para ajudar. Todos entenderam, no mesmo instante, que aquilo era um aviso. Algo se moveu entre as árvores. Não apenas uma criatura. Várias formas começaram a se destacar da escuridão, como sombras ganhando volume. Algumas eram altas, alongadas, outras mais largas, rasteiras, sempre cobertas por aquela mistura de casca, lama e matéria orgânica. Elas não avançavam juntas. Cercavam, fechando o espaço com paciência. A criatura que havíamos visto antes surgiu novamente, mais próxima. Agora era possível perceber que partes do corpo se moviam de forma independente, como se não houvesse uma estrutura fixa. O que parecia um braço se desfazia em cipós antes de se recompor. O chão sob seus passos afundava levemente, como terra encharcada. Ela parou diante da vila. A pressão na cabeça voltou, mais forte, acompanhada por uma sensação clara de entendimento forçado. Não era um ataque. Era um convite inevitável. Compreendi, então, o destino da vila abandonada. As pessoas não haviam sido mortas. Elas haviam sido absorvidas. Um a um, consumidos pela floresta, não fisicamente apenas, mas em memória, identidade, presença. A vila era feita de restos, de tentativas de permanência em um lugar que nunca aceitou moradores, apenas testemunhas temporárias. O rio começou a puxar as estruturas restantes. Tábuas se soltavam, redes caíam na água, equipamentos desapareciam sem deixar rastro. A floresta avançava ao mesmo tempo, cipós se enrolando nas estacas, raízes emergindo do solo para reclamar o que havia sido construído ali. Corremos, não em direção à mata, mas tentando alcançar os barcos. Alguns conseguiram chegar até a borda, outros foram paralisados pelo medo, pelas vozes, pela sensação de peso que tornava cada movimento mais difícil.
Quando pulei no último barco, senti algo tocar meu tornozelo. Não foi uma garra. Foi algo frio, flexível, vivo. Chutei com força e o bote se afastou, deslizando pela água escura. Enquanto nos afastávamos, vi a vila desaparecer lentamente, engolida pelo rio e pela floresta ao mesmo tempo, como se ambos compartilhassem o mesmo apetite. As criaturas não nos seguiram. Elas apenas observaram. Ao amanhecer, o céu finalmente clareou de verdade. Onde a vila havia estado, restava apenas água, árvores e silêncio. Nenhum sinal de construções, trilhas ou presença humana. Hoje, ao lembrar daquela noite, entendo o que realmente aconteceu. Nós não escapamos porque fomos mais rápidos ou mais fortes. Escapamos porque a floresta decidiu que alguns de nós deveriam carregar a história adiante. Como aviso, porque na Amazônia há lugares que não matam. Eles permanecem. A trilha parecia normal no começo. Era uma clareira antiga, daquelas abertas há muito tempo e lentamente engolidas de novo pela mata. Árvores altas demais para serem abraçadas, copas tão fechadas que a luz do sol chegava filtrada, em feixes irregulares. O ar tinha um cheiro doce e úmido, quase agradável, o tipo de cheiro que faz baixar a guarda. Éramos 5. Eu caminhava no meio do grupo, ouvindo passos, respirações e o som abafado das mochilas roçando nos galhos. A floresta parecia viva, mas não hostil. Insetos cantavam ao longe, folhas se moviam com a brisa leve. Nada indicava perigo imediato. Foi por isso que não percebemos quando o lugar começou a mudar. A trilha se dividiu sem aviso. Não como um entroncamento claro, mas como se o chão simplesmente se abrisse em duas possibilidades. Um caminho seguia reto, o outro descia levemente entre árvores mais densas. Não lembrávamos de ter visto aquela bifurcação no mapa, mas ninguém se alarmou. A floresta parecia convidativa. Decidimos seguir juntos pelo caminho mais largo. Caminhamos por alguns minutos, talvez mais. O tempo ali já começava a parecer estranho. A luz não mudava, o som também não. Tudo parecia suspenso, como se estivéssemos andando dentro de um mesmo instante repetido. Foi quando ouvi alguém me chamar. Era a voz de um dos meus amigos, clara, próxima, pronunciando meu nome com naturalidade. Virei o rosto esperando vê-lo logo atrás de mim, mas não havia ninguém. Os outros continuavam alguns metros à frente, conversando baixo, como se nada tivesse acontecido. Achei que fosse imaginação. Poucos passos depois, outra voz ecoou. Desta vez, vinha da esquerda, entre as árvores. Era outra pessoa do grupo, rindo de algo que eu não conseguia entender direito. O riso soava certo demais e errado ao mesmo tempo, como uma gravação levemente desacelerada. Olhei para o lado. Entre os troncos, a floresta parecia mais profunda, mais escura. As árvores estavam mais próximas umas das outras, e o chão parecia coberto por uma camada espessa de folhas antigas, intocadas. Tive a estranha sensação de que aquele espaço não era apenas mata, mas um limite. Um passo para dentro seria suficiente para desaparecer. Chamei pelo grupo. Minha voz soou abafada, como se tivesse sido absorvida pelo ambiente. Eles pararam e me olharam com estranhamento. Perguntaram por que eu tinha ficado para trás. Nesse momento, percebemos algo inquietante. Faltava uma pessoa. Não sabíamos exatamente quando isso tinha acontecido. Um momento ela estava ali, caminhando, e no seguinte simplesmente não estava mais. Não havia gritos, nem barulho de queda, nem sinal de luta. Apenas ausência. Chamamos seu nome. A floresta respondeu, não com eco, mas com repetição. A mesma voz, o mesmo tom, vindo de vários pontos diferentes ao mesmo tempo. À frente, à esquerda, atrás de nós. Era como se o nome tivesse sido aprendido pelo lugar e agora estivesse sendo testado. O medo se instalou de vez. Decidimos voltar pelo caminho por onde viemos, mas ele já não parecia o mesmo. As árvores estavam ligeiramente diferentes, mais tortas, mais próximas. Galhos que antes não existiam agora bloqueavam a passagem. O chão parecia mais inclinado, como se estivéssemos descendo sem perceber. Foi então que vimos alguém entre as árvores. Era a pessoa que havia desaparecido. Ela estava parada, parcialmente encoberta pela sombra dos troncos, imóvel demais.
A silhueta era idêntica, a altura, o formato do corpo, até a maneira como mantinha os ombros levemente curvados. Chamei seu nome com alívio e medo misturados. Ela levantou a cabeça devagar. O rosto estava certo, mas a expressão não. O olhar parecia vazio, como se estivesse olhando através de nós. Um sorriso lento surgiu, largo demais, sustentado por tempo demais. Foi nesse instante que entendi. A floresta não apenas separava as pessoas. Ela observava, aprendia, e depois devolvia algo que parecia humano o suficiente para nos fazer seguir. Ninguém se aproximou da figura entre as árvores. Ela continuava parada, sem dar um passo sequer, como se estivesse aguardando permissão. A floresta ao redor parecia mais silenciosa do que antes. Os sons naturais haviam se afastado, deixando o vazio pesado no ar. Chamei seu nome novamente, desta vez com cautela. A resposta veio rápida demais. Ela falou, mas a voz saiu levemente atrasada em relação ao movimento dos lábios, como se o som precisasse de um instante a mais para se organizar. As palavras eram simples, frases que aquela pessoa costumava usar, mas ditas de forma excessivamente correta, sem hesitação, sem emoção real. Isso nos fez recuar. Percebemos então outro detalhe estranho. A figura não piscava. O olhar permanecia fixo, vidrado, acompanhando cada pequeno movimento nosso. A cabeça se inclinava em ângulos sutis, quase mecânicos, como se estivesse analisando nossas reações. Quando um dos meus amigos deu um passo para trás, a figura deu o mesmo passo para frente. Não foi uma perseguição imediata. Foi uma imitação exata. Outro movimento nosso foi seguido por outro movimento dela. Braço levantado, perna deslocada, mudança de postura. A floresta parecia estar ensaiando conosco, usando aquela cópia como espelho. Decidimos nos afastar lentamente. Assim que começamos a andar, ouvimos passos vindo de outro ponto da mata. Depois de outro. Vozes surgiram entre as árvores, todas familiares, todas chamando por ajuda, pedindo para que esperássemos. O pânico se espalhou. Cada voz tinha pequenas diferenças, imperceptíveis à primeira audição, mas gritantes quando prestávamos atenção. Algumas repetiam frases, outras erravam o tom emocional, riam em momentos errados ou falavam sem respirar. As imitações estavam se multiplicando. A trilha desapareceu de vez. O chão se tornou irregular, coberto por raízes grossas que se erguiam como obstáculos naturais. A floresta parecia fechar os espaços por onde passávamos logo depois, galhos se cruzando, folhas caindo, apagando nossos rastros. Corremos. A decisão foi instintiva, tomada no momento em que uma das imitações surgiu à nossa frente, bloqueando o caminho. O rosto era idêntico ao de um amigo que ainda corria ao meu lado, criando uma confusão imediata, uma hesitação perigosa. Atrás de nós, passos se intensificaram. Não eram apressados. Eram constantes, seguros, mantendo a mesma distância, como predadores que sabem que a presa não tem para onde ir. As vozes nos seguiam, repetindo nossos próprios gritos, devolvendo nossas palavras com atraso e distorção. Olhei para trás apenas uma vez. Vi várias silhuetas se movendo entre os troncos, copiando nossas posturas, nossa maneira de correr, até a forma como tropeçávamos. Não pareciam totalmente sólidas. Algumas partes se desfaziam em sombra e folhas antes de se recompor. A floresta começou a mudar de novo. A luz ficou mais fraca, como se o céu estivesse se fechando. O ar ficou mais frio, pesado, dificultando a respiração. A sensação era de estar sendo conduzido, não caçando uma saída, mas sendo empurrado para um lugar específico. Um dos meus amigos caiu. Quando parei por um segundo para ajudá-lo, ouvi sua voz me chamando de trás de uma árvore. O problema era simples e aterrador. A voz vinha de dois lugares ao mesmo tempo. Não sabíamos qual era real. Essa dúvida custou segundos preciosos. Sentimos algo se mover muito perto, passando rápido demais para ser visto claramente. O medo deixou de ser apenas psicológico. Agora havia presença, proximidade, intenção. Conseguimos puxá-lo e seguir em frente, mas o grupo estava quebrado. Andávamos mais separados, mais desorganizados, cada um olhando para todos os lados, sem confiar plenamente em ninguém. Entendi então o funcionamento daquele lugar encantado. Ele não atacava diretamente. Ele separava, confundia, imitava.
E enquanto tentávamos descobrir quem ainda era humano, a floresta ganhava tempo. A corrida terminou de forma abrupta. Não por cansaço, mas porque a floresta simplesmente nos obrigou a parar. À frente, o terreno afundava em um emaranhado de raízes grossas, entrelaçadas como se tivessem sido colocadas ali de propósito. Não havia passagem clara, apenas aberturas estreitas que levavam a sombras profundas. O grupo já não era o mesmo. Éramos menos, embora ninguém conseguisse dizer exatamente quando isso tinha acontecido. Não houve gritos, nem pedidos de socorro. Apenas o silêncio repentino onde antes havia respiração e passos. Foi aí que percebi algo perturbador. As vozes atrás de nós tinham parado. O silêncio voltou a se espalhar, mas desta vez não era vazio. Era atento. A floresta parecia escutar cada movimento, cada inspiração. O medo agora vinha da certeza de que não estávamos mais sendo perseguidos de forma aberta. Eles estavam se aproximando de outro jeito. Avançamos com cuidado, desviando das raízes, tentando manter contato visual uns com os outros. Cada vez que alguém ficava parcialmente escondido por um tronco ou por folhas mais altas, o pânico crescia. Bastava perder de vista por alguns segundos para imaginar uma substituição silenciosa. Foi quando vimos um deles de perto. Ele surgiu do lado direito da trilha inexistente, andando com tranquilidade excessiva. Era a cópia de um dos nossos, idêntica em altura, roupas, detalhes do rosto. A diferença estava no movimento. Ele caminhava sem hesitar, sem olhar para os lados, sem tropeçar nas raízes, como se conhecesse perfeitamente aquele lugar. Quando parou diante de nós, o rosto se contraiu em uma expressão que tentava imitar preocupação. A boca se movia no tempo certo agora, a voz saía mais natural, quase perfeita. Quase. Ele dizia que havia encontrado um caminho seguro, que deveríamos segui-lo. Falava com convicção, usando frases que aquela pessoa costumava usar em situações de liderança. Tudo parecia planejado para gerar confiança. Observei os olhos. Eles se moviam de forma estranha, focando em cada um de nós por tempo demais, como se estivesse nos catalogando. Não havia medo ali. Não havia dúvida. Era um guia que não precisava escolher. Quando recusamos segui-lo, algo mudou. A expressão se apagou por um instante, como se o rosto tivesse sido desligado. Em seguida, ele deu um passo para trás e outro, entrando lentamente na floresta, sem nunca virar as costas. Outros começaram a aparecer. Um entre dois troncos, outro atrás de uma raiz elevada. Todos idênticos a alguém que já tínhamos visto, mas agindo de forma mais precisa, mais segura. Eles não nos cercavam completamente. Apenas nos direcionavam, bloqueando certas passagens e abrindo outras. A floresta estava nos conduzindo. Seguimos por um corredor natural formado por árvores inclinadas. O ar ali era mais frio, quase estagnado. A luz mal alcançava o chão. O medo já não vinha apenas da perseguição, mas a sensação clara de que estávamos sendo separados novamente. Um dos meus companheiros começou a andar mais devagar. Chamei por ele, estendi a mão, mas ele hesitou. O olhar dele ia de mim para alguém alguns metros à frente, alguém com o mesmo rosto que o meu, parado em silêncio, esperando. Não consegui gritar. Quando percebi, ele já não estava mais ali. Não houve luta. Não houve som. A floresta simplesmente fechou o espaço onde ele estava, folhas e galhos se movendo o suficiente para apagar qualquer vestígio. Os que restaram avançaram em pânico silencioso. Atrás de nós, passos voltaram a ecoar, agora mais próximos, mais coordenados. As imitações não corriam. Elas caminhavam no ritmo exato necessário para nos alcançar quando fosse conveniente. Entendi, naquele momento, a diferença entre nós. Nós errávamos o caminho. Eles não. A primeira corrida deles foi curta, mas suficiente para destruir qualquer ilusão de controle. Até então, as imitações se moviam com calma, quase com indiferença, como se o tempo estivesse do lado delas. Quando isso mudou, sentimos imediatamente. O som de passos acelerados ecoou entre as árvores, vindo de um ponto específico, direto demais para ser ignorado. Não foi uma debandada. Foi uma escolha. Uma das cópias surgiu à frente, bloqueando nossa passagem. Outra apareceu à esquerda, e então ouvimos algo se mover rápido atrás de nós. Pela primeira vez, eles não estavam apenas guiando.
Estavam fechando o cerco. Corremos sem direção. O medo já não permitia a estratégia. Galhos batiam no rosto, raízes nos faziam tropeçar, e a floresta parecia reagir aos nossos movimentos, tornando os caminhos mais estreitos, mais inclinados. A luz filtrada pelas copas criava sombras confusas, multiplicando silhuetas e distorcendo distâncias. Ouvi meu nome ser chamado. A voz vinha logo atrás de mim, perfeita, desesperada, pedindo para eu esperar. O tom era exatamente o que eu usaria naquela situação. Não olhei. A simples ideia de virar o rosto parecia perigosa demais. Um dos meus companheiros caiu novamente. Desta vez, quando tentei ajudá-lo, senti algo passar rápido demais ao meu lado. Uma presença próxima, fria, quase tocando. Ele gritou meu nome e outro nome ao mesmo tempo, como se estivesse confuso sobre quem realmente eu era. Quando me virei, vi duas versões dele. Uma caída no chão, ofegante, suja de folhas. A outra parada alguns metros atrás, ereta, imóvel demais, observando. O contraste foi paralisante. Não havia tempo para pensar. Puxei quem estava mais próximo de mim e continuei correndo. Atrás de nós, os passos aceleraram. As imitações agora corriam de verdade, mas seus movimentos ainda eram estranhamente precisos. Não tropeçavam. Não se chocavam com galhos. Pareciam fluir pela floresta como parte dela. O terreno começou a descer. O ar ficou mais úmido, mais pesado. O cheiro da mata mudou, tornando-se mais forte, mais adocicado, quase sufocante. A sensação era de estar sendo empurrado para o interior do lugar encantado, para uma área onde a floresta se fechava completamente. Chegamos a uma clareira pequena demais para ser segura. O espaço era circular, cercado por árvores grossas inclinadas para dentro, formando uma espécie de arena natural. Não havia saída evidente. O chão estava coberto por folhas intactas, sem pegadas, como se ninguém tivesse pisado ali há muito tempo. As imitações surgiram aos poucos, uma a uma, ocupando as bordas da clareira, mantendo distância suficiente para nos observar. Algumas imitavam nossas posturas de medo, outras mantinham expressões neutras, avaliadoras. Uma delas deu um passo à frente. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ainda assim, entendemos. Não era preciso linguagem. A floresta já havia separado quase todos. Restávamos poucos. O medo se transformou em desespero silencioso. Percebi então que o lugar encantado não precisava nos matar ali. Ele só precisava decidir quem seria levado, e quem teria que fugir sabendo exatamente o que ficou para trás. A clareira permaneceu em silêncio por tempo demais. As imitações não avançavam, não falavam, não demonstravam pressa. Elas apenas observavam, espalhadas entre as árvores, ocupando posições calculadas. A sensação era de estar no centro de um julgamento que não precisava ser explicado. Foi então que a floresta mudou outra vez. As árvores ao redor da clareira pareceram se inclinar levemente, não de forma brusca, mas o suficiente para fechar ainda mais o espaço. Galhos se cruzaram acima de nossas cabeças, bloqueando a pouca luz que ainda entrava. O ar ficou pesado, difícil de respirar, carregado de um cheiro doce e antigo. Uma das imitações se aproximou. Ela tinha o meu rosto, não apenas parecido, idêntico. As mesmas marcas, o mesmo olhar cansado, até a respiração parecia seguir o mesmo ritmo. O que me fez recuar não foi a aparência, mas a ausência de algo que eu sentia em mim mesmo. Medo. Ela me encarava com curiosidade e calma, como quem avalia um objeto antes de decidir seu destino. Quando abriu a boca, falou com a minha voz, mas com uma segurança que eu não tinha. Disse que aquele lugar precisava de equilíbrio, que toda separação exigia substituição, que nem todos eram feitos para sair. As outras imitações começaram a se mover. Elas se aproximaram dos poucos que restavam, cada uma escolhendo alguém específico. Não havia confusão, nem disputa. Cada cópia sabia exatamente quem deveria seguir. A floresta escolhia. Um dos meus companheiros tentou correr. Deu apenas alguns passos antes de parar, confuso, olhando ao redor. A trilha atrás dele já não existia. Onde antes havia árvores afastadas, agora havia um emaranhado fechado, impossível de atravessar. Ele gritou meu nome.
Ouvi meu nome ser repetido logo depois, vindo de outra boca, com o mesmo desespero, o mesmo tom. A dúvida o paralisou por segundos suficientes para que a floresta se fechasse de vez ao redor dele. Não vi quando ele desapareceu. A clareira parecia menor agora. Restávamos apenas dois. A imitação à minha frente deu um passo para o lado, abrindo um corredor estreito entre as árvores. Não era um convite gentil. Era uma permissão temporária. Um caminho que existia apenas porque estava sendo concedido. Entendi o acordo silencioso. Se eu seguisse sem olhar para trás, poderia sair. Se hesitasse, seria substituído. Caminhei. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão tentasse me segurar. Vozes surgiram ao redor, algumas minhas, outras dos que já haviam sido levados. Elas não gritavam, apenas lembravam. Momentos, risos, promessas, medos antigos. Não virei o rosto. Quando a luz começou a mudar, senti o ar ficar diferente. Menos denso, menos atento. A floresta pareceu recuar um pouco, como se tivesse perdido o interesse. Saí da mata ao amanhecer. A trilha reapareceu de forma abrupta, larga demais, clara demais, como se sempre tivesse estado ali. Olhei para trás apenas quando já estava fora. Entre as árvores, vi uma figura parada. Ela era eu. Observava em silêncio, imóvel, perfeitamente integrada às sombras da floresta encantada. Não havia raiva naquele olhar, apenas aceitação. Segui em frente. Hoje, quando lembro daquela noite, sei que não escapei ileso. Às vezes, escuto minha própria voz me chamar em sonhos, vinda de um lugar distante, profundo, coberto por árvores antigas. E entendo o verdadeiro horror daquele lugar. A floresta não mata todos. Ela aprende. E para cada pessoa que sai, algo muito parecido continua andando entre as árvores, esperando o próximo grupo que ousar se separar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!